Boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Tô lendo aqui uma palavra, Deus tá falando algumas coisas. Aí eu resolvi compartilhar com vocês, tá lá em 1 Samuel, o capítulo 5, diz assim: a arca em território filisteu. Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagom e a colocaram ao lado de uma estátua de Dagom. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagom e puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagom estava caído novamente, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Desta vez, a cabeça e as mãos de Dagom tinham se quebrado e estavam junto à porta de entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e aqueles que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira da porta. Então, a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e dos povos vizinhos e os feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então reuniram os governantes da cidade dos filisteus e lhe perguntaram. E hoje em dia não está sendo muito diferente. A gente, ao mesmo tempo que busca Deus, a gente também vai buscar outras coisas. Tem vezes que a gente está em desespero, está acontecendo alguma coisa na minha, na sua vida. E a primeira coisa que a gente vai tentar resolver com as nossas forças. Primeiro, a gente faz o que a gente pode e depois a gente vai buscar Deus. Às vezes, a gente coloca outros deuses em nosso meio. Ou até mesmo o dinheiro. O dinheiro compra tudo, o dinheiro faz isso, o dinheiro faz aquilo. Então, a gente vai buscar nossos recursos, recursos que a gente tem na mão para poder fazer alguma coisa. E colocamos Deus ao lado dos nossos deuses. Deuses relacionamentos, Deus dinheiro, Deus emprego, Deus religião. E Deus está ali, um do lado do outro. Só que ele não é o primeiro, ele está junto, assim, iguais, parecido. E por isso o pessoal aqui, nesse tempo, nessa cidade, que não era o lugar deles, não era o lugar da arca, sofreu uma praga, porque eles não tinham Deus como um Deus só. Ele tinha vários outros deuses. Aliás, eles nem serviam. Na verdade, eles nem serviam a Deus, né? Eles serviam a outros deuses. Mas sofreram as consequências. Hoje em dia, nós sofremos algumas consequências por não ter santidade. Nós não levamos a sério aquilo que Deus é para nós. Ele realmente, você tem servido a Deus? Realmente você tem sido fiel a Deus? Às vezes eu me pergunto sobre isso, se eu tenho sido fiel ao meu Deus, aquele que eu tanto falo,
Porque às vezes, na hora do aperto, a gente corre para outras coisas. Corre pedir ajuda para uma pessoa, corre pedir ajuda aos universitários, né? Tipo, mas Deus fica por último. E aí a gente está colocando Deus no mesmo páreo de outras coisas. E não pode. E é por isso que a gente às vezes sofre algumas consequências. Quebra a cara, faz do nosso jeito, tenta fazer as coisas da forma que as pessoas te falam, te aconselham. Mas Deus sempre é o último. E aí as coisas não se resolvem. Por quê? Porque você tá fazendo na sua força, do seu jeito, e Deus ficou lá por último. A partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar, você vai ver as coisas. E, na verdade, é isso que acontece. Muitas vezes a gente atrasa as bênçãos da nossa vida porque nós buscamos outras coisas para resolver os nossos problemas e não vamos atrás do Senhor, do Deus vivo, que está ao nosso lado o tempo todo. O Espírito Santo está ao nosso lado o tempo todo. Então, e às vezes vem as consequências das nossas escolhas. A gente leva a presença de Deus de qualquer maneira, coloca do mesmo lado das coisas que a gente serve e depois não queremos ter consequências. E ao mesmo tempo, quando você faz diferente, quando você honra a presença do Senhor, você dá valor à presença do Espírito Santo ao seu lado e tudo você vai pedindo a Ele para direcionar a sua vida, para te ajudar nos seus problemas. Todas as vezes que você faz isso, Ele te abençoa. Você não vai perder tempo fazendo do seu jeito e quebrando a cara. Se você vai à fonte certa, que é Jesus, que é Deus, você vai conseguir obter mais rápido as direções para você alcançar certa situação, resolver certa situação. Então, conselho de hoje, essa palavra falou comigo também. Então, essa é a palavra que Deus falou no meu coração. Que quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida e buscar em primeiro lugar Ele para resolver os nossos problemas, as nossas coisas, e também compartilhar com Ele tanto as nossas tristezas, mas também as nossas alegrias. Quando a gente faz isso e coloca Deus no centro de tudo, as coisas se resolvem mais rápido e a gente é mais rápido abençoado e não sofremos tantas consequências dos nossos erros, né? Mas é isso. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Jesus, por essa palavra. Que o Senhor venha falar cada dia mais ao coração no nosso coração, Pai. Que o Espírito Santo venha tocar nas nossas vidas. Precisamos de Ti, precisamos que o Senhor seja o centro da nossa vida. Então, estabelece o Seu trono, Pai, no centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E seja somente o Senhor, Pai, o dono de tudo, Pai. Seja o Senhor adorado, somente o Senhor seja adorado. E todo joelho se dobre, toda língua confesse que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa tarde e até o próximo vídeo. Deus abençoe.